Capítulo 7, versículo 45. João 7, 45 a 49. João 7, 45 a 49. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Pai, que através do Teu Espírito Santo sejamos iluminados, que através do Teu Espírito Santo sejamos cheios, aptos para a Tua boa obra, que saiamos daqui com ousados, com ousadia, com intrepidez, para proclamar as Tuas maravilhas, para viver Cristo, para viver para Cristo e fugir, resistir o pecado até o sangue. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai. Ajuda-nos a andar em santidade. Transforma-nos ainda mais nesta noite. A obra que o Senhor começou, que possamos ser mais aperfeiçoados. E que se há alguém aqui ainda que o Senhor não começou essa boa obra, no sentido do batismo com o Espírito Santo, na conversão, pois sabemos que o Senhor trabalha em todos aqueles que são teus, pois o Senhor já predestinou todos antes da criação do mundo. O teu livro da vida já foi escrito, mas não cabe a nós dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas como diz a tua palavra, a palavra está aqui, sendo pregada, anunciada. Se com nossa boca confessarmos e se com o coração crermos que Jesus Cristo ressuscitou, seremos salvos. Se alguém ainda não tomou essa decisão de confessar com a boca Jesus e de crer no coração que Ele ressuscitou, te pedimos este milagre nesta noite, que só o Teu Espírito Santo pode fazer convencendo, que só o Senhor pode trazendo ao Filho, e todo aquele que o Pai dá ao Filho, de maneira nenhuma se perderá. Hoje é colocado diante de nós um caminho de vida e um de maldição. Possamos sempre escolher a vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jamais alguém falou como este homem. E isso está acontecendo porque esses guardas foram prender Jesus. Esses guardas foram enviados para a festa onde Jesus estava, para que Jesus fosse preso. Porém, os guardas voltaram de mão abanando. E aí os fariseus questionaram: cadê? Vocês não trouxeram ele? E os guardas: ninguém jamais falou como este homem. E o que foi que este homem falou? Este homem falou duas coisas que os guardas neste momento foram ali para ouvir, e foi que está em João 7, 33, 34. No versículo 32 vai falar sobre a chegada dos guardas. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Então Jesus deu essa fala, que o apóstolo João registrou aqui, e em seguida João vai registrar outra fala de Jesus, que foi até o tema da pregação de domingo passado, que está no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esses dois discursos estão no momento que os guardas aparecem até o momento que os guardas são questionados. Provavelmente, como vai dizer o apóstolo João, foram escritas essas coisas, mas poderiam ser escritas tantas outras coisas,
mas essas aqui foram suficientes para a gente crer. Porque diz que a vida de Jesus, o que Jesus fez, poderia escrever livros e livros, e mais livros e mais livros. Mas o que está registrado aqui é para que a gente creia. Então essas duas frases de Jesus, esses dois discursos de Jesus, resumidamente aqui que o apóstolo registrou para a gente, em seguida ele vai dizer, olha, o que Jesus falou, estes homens ficaram maravilhados. Ninguém jamais falou como este homem. Depois que ele falou, depois que ele ensinou, não teve como a gente prender ele, não. A gente foi ali com o propósito de prender, a gente ia obedecer, mas ninguém jamais falou como este homem. Então, no seu primeiro discurso, Jesus está dizendo, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Por um pouco de tempo estou convosco. Algo que muita gente diz, né? A vida é uma brevidade. A vida é um pouco de tempo. Nós estamos aqui por um pouco de tempo. O que nós temos é um pouco de tempo. É pouco tempo que nós temos. Você pode viver 100 anos, 110 anos, é pouco tempo mesmo assim. Você pode viver 120, é pouco tempo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, pessoas viveram 900 anos, 800 anos, 600 anos. É pouco tempo. Se nós vivêssemos 600 anos, seria pouco tempo. Então, a vida do homem é pouco tempo. Nós temos pouco tempo. Então, Jesus está dizendo, olha, a vida é breve. É só um pouco que você tem. Logo, logo, vai acabar. O que você está fazendo com esse pouco tempo? Então, este homem que falou como ninguém outro falou, está falando da brevidade da vida. Então, alguns vão dizer, né? Tem coisa mais certa do que a morte. A gente pode não estar preparado, mas que ela é certa, é certa. Quando ela vem de surpresa, então, para algum parente, algum ente querido, é mais um baque, é uma surpresa. Quando tem uma pessoa enferma que está ali lutando contra aquela enfermidade, e aí chega o momento do óbito, a gente fala, descansou. Estava sofrendo muito, precisava descansar. A gente já vai criando aquela expectativa que a pessoa já está tão doente, tanta luta, que a gente até fala, podia descansar. Por mais que a gente queira que aquela pessoa se recupere, sabendo que o quadro não tem como se recuperar, a gente já começa a pedir, Deus, dá descanso. Por mais que a gente não diga, mas às vezes a gente até ora assim, Deus, dá um livramento para essa pessoa que está sofrendo tanto neste momento de dor, de enfermidade. Então até para essa a gente espera, tem uma certeza, né, de que está chegando ao fim. Quando é muito rápido, quando alguém sofre um acidente, um AVC, um infarto, a morte chega de maneira rápida, a gente toma aquele, não estava preparado. Mas todos nós devíamos estar preparados para a morte, porque isso é certo. Só temos um pouco de tempo. Tem gente que vai viver muito pouco tempo, horas de vida, segundos de vida, minutos de vida. Tem gente que vai viver muito, mas tudo é pouco tempo. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou estar pouco tempo com vocês. Vocês estão querendo me prender, eu vou ficar pouco tempo. Então, isto é a vida, pouco tempo. Não sei o que você planeja para a sua vida, se você está querendo ganhar a sua vida, se você joga na Mega Sena, como o irmão falou, não jogue para ganhar na vida. Até porque se você ganhar na Mega Sena, a chance de você perder a vida é muito grande. Porque nós somos chamados a viver para Cristo e com dinheiro ou com muito dinheiro. Eu creio que isso dificulta muito, até porque Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Eu sei que muita gente diz, o importante é o coração não estar no dinheiro. Eu sei que com pouco dinheiro é difícil o coração não estar lá, imagina com muito. Então, eu agradeço a Deus, como salmista, dinheiro suficiente está bom. Não me dê demais. Porque a gente está contente com Cristo Jesus. Até porque se eu tenho pouco tempo, esse pouco tempo eu tenho que trabalhar para as coisas do alto, viver para meu Senhor, dinheiro dá trabalho. É lógico que a gente sabe que tem alguns que fazem o dinheiro trabalhar para eles, e dizem que esses aí ganham muito dinheiro. Porque se temos pouco tempo, o objetivo então é viver para aquele que morreu por nós. Então Jesus está dizendo nessa fala, olha, vou estar aqui pouco tempo,
a vida dura pouco, e depois eu vou voltar para aquele. Eu voltarei para ele, depois irei para junto daquele que me enviou. Então Jesus está dizendo algo interessante: eu sei para onde eu vou voltar para aquele que me enviou. Você sabe para onde vai? Quando acabar o seu pouco tempo, você tem a certeza de onde você irá passar a sua eternidade? Então isso é outra coisa interessante. A vida é pouco tempo, mas depois começa a eternidade. E o interessante sobre a eternidade, e não menciono a vida eterna, mas simplesmente eternidade, quando se pensa em eternidade não tem fim. A eternidade vai ser para sempre. A eternidade não vai acabar. Então, se a vida é pouco tempo, a eternidade é tempo sem fim. Então, estamos aqui no momento que é pouco, e vamos ter um momento após a morte, ou se Cristo voltar, era a expectativa de Paulo, né? Nós, os que estivermos vivos na sua volta, teremos esses corpos transformados. Então, é pouco tempo, mas depois temos uma eternidade. Então, eternidade não tem fim. Jesus tinha uma certeza: a minha eternidade, quando acabar esse pouco tempo, eu vou voltar para o Pai. Você vai voltar para onde? É um lugar que você vai passar eternamente. Não tem fim. É interessante que Jesus está falando sobre a vida, que é um pouco tempo, de lugar para onde ele vai. Então nós sabemos disso, que temos pouco tempo aqui, e de acordo com Jesus temos uma eternidade. Muita gente fala: ninguém nunca voltou para contar. E tem gente que vai consultar mortos, tem gente que vai consultar espíritos, para saber como é que está lá do outro lado. Quero te dizer que isso é abominável. É abominável. Levítico 19:31. Não recorram a médiuns, nem busquem os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então não consultem os mortos, não consultem médiuns, não consultem espíritos. Se você quer saber o que vai acontecer depois da morte, não procure quem já morreu. É abominável a Deus. Deuteronômio 18:10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Então é abominação consultar mortos, consultar médios, procurar saber como é que está lá do outro lado, através dos mortos. Isso é abominável a Deus. Temos um caso clássico de Saul, está lá em 1 Samuel 21, quando ele vai consultar uma necromante a respeito de Samuel, para saber o que vai acontecer, e ali é um relato sobre a aparição de Samuel. Há um debate teológico grande sobre isso, que ali é o demônio, que se disfarça até em anjos de luz. E ali Saul fez algo abominável. Foi consultar uma necromante, foi consultar um morto. Isso não se deve fazer. Por quê? Temos alguém que ninguém jamais falou como ele, que é Jesus Cristo. Ele veio dos céus, ele veio do alto. Antes de Abraão existir, ele diz: eu sou.
Ele veio de lá e ele falou o que acontece depois da morte. Ele está falando que aqui é um pouco de tempo e que depois ele vai para junto do Pai. É a Ele que consultamos para saber o que vai acontecer na eternidade. E se você crê em Jesus Cristo, crê em suas palavras. Mateus 25, 41. Uma realidade que muitos acreditam que não há, que é invenção para amedrontar homens. Mas não, Jesus Cristo, Ele falou de inferno. Você pode não concordar, talvez o seu Jesus Cristo nunca falou, mas o da Bíblia fala de inferno. E ele fala sobre quem irá para lá também. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então há um inferno, há uma eternidade no inferno. E quem disse isso? Um morto? Não, alguém que vive, alguém que está vivo, alguém que é Deus. Ele disse que há um inferno e há uma eternidade no inferno. Eternidade não tem fim. Jesus Cristo está informando que há um local de tormento. Mateus 10, 28. Jesus vai dizer a quem nós devemos temer. E quem pode te fazer perecer no inferno. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma não morre. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus Cristo. Ninguém jamais falou como este homem. E olha o que Jesus Cristo está dizendo. Não tema o assassino, que com certeza, irmão, se aparecesse um assassino, somente diante da irmã Cássia, né? Teria um troço, acho que teria um infarto. Vou te matar. Oi. Né? Acho que ele não teria nem o trabalho de matar. Tem um filme que acontece uma cena dessa. Lembrei do filme, melhor não comentar. Chuck, o assassino. Ele vai matar uma pessoa, a pessoa infarta. E aí ele fala, gente, foi fácil demais. Só de aparecer para a pessoa morreu. Então ele está falando, olha, nós seres humanos temos um temor. Não sei quem aqui já passou por assalto, por mão armada. Eu já passei. É uma sensação terrível. Quando alguém chega armado para você, aponta o revólver e pede o que você tem, senão vai atirar em você, né? Essa impressão é apavorante. Há um temor ali, e Jesus está falando, olha, sabe esse temor que você tem quando alguém pode tirar a sua vida? Não tema este, tema a Deus, porque essa pessoa pode só matar o teu corpo. Deus pode fazer perecer o teu corpo e a tua alma no inferno. Tema a Deus. Tema a Deus. Então Jesus falando sobre o inferno. Marcos 9, 43, 48. Porque nesse pouco tempo, o que a gente faz com esse corpo traz consequências eternas. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa é a gravidade do pecado.
Essa é a sentença do pecado. Essa é a condenação do pecado. Uma eternidade no inferno. E quem disse isso? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Consegue perceber o peso dessa palavra? Ninguém jamais falou como ele. E é ele que está falando da consequência do pecado. Se as pessoas não levarem o que Jesus Cristo falou a sério, terá consequências do mesmo jeito. Alegar ignorância não vai tirar as consequências. Mas temos algo maravilhoso, porque o mesmo Jesus que falou do inferno, ele falou do céu, ele falou do reino de Deus. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pastor Russell Shedd, falando sobre esse texto, ele usa também o texto sobre o templo, quando Jesus chega no templo e sai quebrando tudo, e aí ele diz, olha, destruirei esse templo e com 3 dias o reconstruirei. Ele disse isso acerca do seu corpo. Então Jesus é o templo onde nós adoramos. E aí o Russell Shedd vai dizer, olha, Deus não está preparando uma cidade com casinhas, uma parte hotel onde vai ser a sua morada. Então Deus foi para o céu e está lá agora como pedreiro, construindo casas, construindo moradas. E na casa tem muitas moradas. O Russell Shedd traz a ideia interessante de que, na verdade, Jesus está falando do seu corpo. Ele preparou um lugar. Seu corpo morreu, né? Ele morreu e ressuscitou em 3 dias. Então, que Jesus Cristo é essa morada onde nós estaremos. Essa casa que ele foi preparar é a si mesmo, né? A morte e a ressurreição, ele preparou o lugar para nós estarmos na eternidade, que é estar com ele. E quando a gente vai para João 17:20, a gente então vai ver que de fato o céu, que tem gente que pode dizer, um lugar de ruas de ouro, de fato está lá em Apocalipse, mas a gente sabe que o céu é estar onde Jesus está. Tanto que muitos vão dizer, se Jesus estivesse no inferno, era para lá que eu iria, porque eu quero estar onde Jesus está. Então o céu é estar onde Jesus está. E João 17:20 é a oração de Jesus para a sua igreja. E esse também é o desejo de Jesus. É a oração de Jesus. Eu espero que todos nós aqui façamos parte da oração de Jesus. Espero que Jesus tenha orado por você. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus está orando por quem vai crer nele por intermédio da palavra. Então, Jesus está orando por estes. Se você está encaixado na oração de Jesus, você é alguém que está crendo nele por intermédio da palavra. Eu amo esse versículo, porque ele confronta o Tiago antigo. O Tiago antigo tinha Deus, o Tiago antigo tinha Jesus no coração. Não precisava fazer aquela oração aceitando a Jesus. Mas é porque eu não criei em Jesus por intermédio da palavra. Na verdade, eu li esse livro aqui, mal li e não entendia nada. Até que um dia, acho que foi assim com você também, e essa é a grande mudança na nossa vida. É o dia que somos iluminados a compreender a palavra. O dia que a gente entende, isso aqui é comida, isso aqui é pão. Quando você lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sabia isso de cor, mas só sabia de cor. Eu era um do mundo que dizia crer em Jesus, e se você me perguntar João 3,16, eu sabia. Mas depois da conversão, irmãos, aí eu soube que Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, só que não era mais algo decorado, é uma certeza aqui dentro, na mente e no coração, e isso Ele faz com quem crê.
E eu no dia dele, quando aprove ele, e é maravilhoso. A irmã Maria Célia está ali até rindo, né, irmã? Bênção demais esse dia, né? Em que a gente abre assim os olhos. Não, agora eu enxergo, eu estava cego, agora eu vejo. Que coisa maravilhosa. O dia que nós somos iluminados para entender a palavra de Deus e compreender essas palavras dele. Quem é ele? Aquele que nenhum outro homem falou igual. Então Jesus está falando que o céu é assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, olha a vontade de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus nos faz compreender quem Ele é. É por isso que eu digo que há um antes e um depois, porque antes eu não compreendia, hoje eu compreendo. Hoje compreendemos em parte, mas antes não compreendíamos em parte nenhuma. Então é loucura para o mundo, mas para nós que cremos é poder de Deus para salvar. Isso é maravilhoso. Então Jesus Cristo falou do inferno e falou do céu. Para finalizar essa parte sobre o céu, Mateus 5. Mateus 5, de 11 a 12. A primeira bem-aventurança é falando de quem é o reino dos céus, que é dos humildes de espírito. E aí aqui é a conclusão das bem-aventuranças, o 10 e 11, ele também vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus Cristo está falando de céu e inferno. Eu não encontro nenhuma referência bíblica de Jesus falando de purgatório. Se Jesus não falou, eu também não vou falar. Passamos para a próxima parte. Então, esse discurso de Jesus maravilhoso, eu estou pouco tempo e voltarei para o Pai. Pouco tempo, voltarei para o Pai. Nós temos pouco tempo. Jesus tinha pouco tempo e ia voltar para o Pai. Você tem pouco tempo, para onde você vai voltar? Aonde você vai passar a sua eternidade? E aí, o segundo discurso de Jesus, que já até meditamos semana passada: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, você tem pouco tempo. Você então tem pouco tempo para ir até Jesus beber. Tem muita gente que já acabou esse tempo. Nesse exato momento eu estou sem relógio, então não sei que horas o culto vai acabar. Eu não enxergo aquele relógio lá, irmão. Então nós vamos acabar quando a mensagem acabar. Então nós temos pouco tempo, ou podemos ter muito tempo de culto agora, né? Não sei quanto tempo de culto teremos. Mas isso é fato, temos pouco tempo. Pouco tempo para quê? Para ir até Jesus e beber. Todo dia sua misericórdia se renova. Todo dia Ele estende sua mão a pecadores. Eu espero que você seja um instrumento de Deus, para que amanhã, segunda-feira, no seu local de trabalho, você seja a voz de Jesus falando: olha, hoje Deus está estendendo a sua mão para que você se arrependa e creia. Hoje a palavra está aqui e eu estou te trazendo o Evangelho, que Ele fez-se carne, morreu e ressuscitou para que você tenha vida. Hoje é o seu tempo de buscar a Deus.
Nós somos esses instrumentos. Se o outro lá fora não está escutando que ele tem pouco tempo, que precisa se arrepender, é motivo de nós lamentarmos. Se nós não temos proclamado que eles têm pouco tempo, culpa nossa. Como crerão se não há quem pregue? Você precisa correr para o Pai e orar, para ter demandas, como falamos na quinta-feira. O que seriam essas demandas? Que amanhã você tenha a demanda de pregar para alguém. Então se prepare em oração, em leitura da palavra, em santidade, para não escandalizar. Se prepare. Amanhã você terá demandas de dar a outra face, de perdoar, de andar a segunda milha, de falar que Jesus Cristo é a melhor coisa do mundo, que você aprendeu a estar contente nele. O mundo, os pecadores e publicanos, como começa em Lucas 15, está querendo ver Jesus em nós. Mas se eles só acham fariseus, eles vão continuar perdidos. Precisamos ser de fato sal e luz, instrumento de Deus para proclamar que eles têm pouco tempo e que há uma eternidade e que há um local onde vai se passar a eternidade. Então, nesse pouco tempo, precisamos anunciar que Jesus tem a água da vida, que Jesus pode saciar a sede, que toda essa busca do homem em conquistar coisas, em ter coisas, como vai dizer Salomão na Eclesiastes, é vaidade. E neste pouco tempo é o que a gente tem para se arrepender. Muitos se apegam à conversão do ladrão na cruz. Vou aproveitar minha vida no pecado e depois vou para Cristo. Não é você que controla o seu tempo. Você não sabe se terá tempo de se arrepender antes de morrer. E você é louco se está aguardando chegar aos 45 do segundo tempo para se arrepender. Até porque você não sabe que bênção que é se converter no primeiro minuto de jogo. Como é bom aqueles que se convertem cedo, que têm a vida inteira vivendo para Cristo, pregando o Evangelho, falando de Jesus, proclamando quem Ele é, vivendo para a glória dEle. Mas nesse pouco tempo, muitas vezes fazemos aquilo que hoje nos envergonhamos. Então, uma pessoa que vai passar a vida inteira pecando para depois se arrepender, você vai ver que tudo que você fez sem Cristo é para se envergonhar, é motivo de vergonha. E em Gálatas 5, 19 e 21, vai dizer coisas que quem faz isso no pouco tempo que tem, não vai herdar o reino de Deus. Então, se você faz essas coisas no pouco tempo que Deus te deu, você não vai herdar o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Então, se você faz essas coisas, o chamado é que se arrependa e se converta a Cristo Jesus. Porque quem nesse pouco tempo de vida pratica essas coisas, não vai herdar o reino de Deus. Vai para aquele local de tormento. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, outros textos vão estar luxúria, e coisas semelhantes a estas, ou orgias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então é loucura, nesse pouco tempo que nós temos, viver para isso e passar uma eternidade no inferno. É loucura. Esse pouco tempo, é melhor ter tribulações por Cristo, porque são leves e momentâneas, se comparado com o que está reservado para aqueles que creem. Então, nesse pouco tempo, é um chamado a ser apedrejado por causa de Cristo, a ser perseguido por causa de Cristo, a viver para Cristo nesse pouco tempo, porque é uma eternidade que é com Cristo. Não vale a pena. Já valeu a pena. Então, eu acho que é uma loucura quando alguém prefere o mundo, mas de fato estão loucos, como eu também estava, e talvez você também estava. É loucura. Até porque quando se vive a palavra de Deus,
a gente tem uma vida muito mais tranquila, no sentido de ter uma família mais saudável, de não ter problema de embriaguez, de causar um acidente, de matar alguém, de ferir alguém que a gente ama. Porque quase sempre quem embriaga acaba indo por estes caminhos. Quem está na orgia provavelmente não está se guardando para o seu marido, para a sua esposa, vai ter uma família desestruturada, vai ter uma criança que não vai nascer num lar saudável. Se seguisse os padrões de Jesus Cristo, um homem e uma mulher se guardando, então se conhecem, se casam, constroem então uma família estruturada, onde os filhos crescem, conhecem a Deus, vem a harmonia daquele lar. Mas quase sempre não é assim que acontece nos nossos dias. E por isso tantas famílias desestruturadas. E filhos de famílias desestruturadas vão criar famílias desestruturadas. É sempre uma complicação. Então a palavra de Deus é para que a gente tenha também uma vida saudável, uma vida em paz. É lógico que seremos perseguidos por causa de Cristo. Teremos situações difíceis, tribulações, perseguições. Mas você vai perceber, não sei você, mas se eu pudesse voltar atrás da minha vida, o que eu mais queria, em todas as atitudes que eu tive na minha vida, era ter escolhido obedecer a palavra de Deus. Toda vez que eu escolhi fazer a minha vontade e não a de Deus, se eu pudesse voltar atrás, o que você mudaria na minha vida? Todas as minhas decisões que fossem baseadas na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Que todas as minhas decisões fossem tomadas em: vou me negar e amar o meu próximo. Vou amar o meu Deus. Se isso aqui desagrada a Deus, eu vou tomar uma decisão que agrade a Deus. Pena que nós pecamos, mas se uma vida onde somos levados a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, a gente pode ser apedrejado, mas você vai chegar em casa e vai dormir como diz o Salmo 4, feito a vontade de Deus, que é amar a Deus e amar o próximo. Então, neste pouco tempo, corra para Jesus Cristo. Ninguém jamais falou como Jesus. E isso é importante, porque olha o que ele falou e olha como ele falou. Mas você fala: Tiago, que a vida é breve, todo mundo fala. Que ia céu e inferno, todo mundo fala. Que nessa vida a gente tem que se arrepender e crer, todo mundo fala. Que aquelas pessoas que se embriagam, cometem acidentes no trânsito, espancam esposas em casas, batem nos filhos, que a bebida é um mal. Com moderação não, mas em excesso é o que vão dizer. Famílias complicadas, desestruturadas, isso aí acontece. Todo mundo fala que é um problema. Ninguém falou como este homem falou. Mas não é apenas o que Jesus falou e como ele falou. Porque ele falava como alguém que tem autoridade e as multidões ficavam maravilhadas. Agora, a grande questão que nós precisamos meditar não é apenas o que ele falou, mas como falou. Mas temos que ter uma certeza: quem falou é Deus. Quem falou é Deus. E se é Deus que falou, vai se cumprir. Se é Deus que falou, tema. Se é Deus que falou, vigie. Se é Deus que falou, corra para Ele. Porque mesmo se você não crê, vai se cumprir. Isso ficou muito claro para mim vendo o nascimento de João Batista. Quando o anjo aparece para o seu pai Zacarias e fala: olha, você será pai. Sua mulher vai ter um filho. E então ele não crê, ele duvida. E o anjo diz: você vai ficar mudo, porque você não acreditou, mas vai se cumprir. Você crendo ou não crendo, você acreditando ou não acreditando, vai se cumprir. Você pode crer ou não crer, céu e inferno existe, porque Jesus falou e vai se cumprir. Nesse pouco tempo que você tem, corra para Ele e beba da água da vida. Jesus é o motivo de ficarmos maravilhados, porque Ele é Deus. E como Deus, Ele vai falar: olha, Deus só quer uma obra. Ah, Tiago, eu tenho que me guardar para o casamento, eu não posso beber, não posso fumar, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Essa vida de crente é muitas obras para fazer.
Eu quero ser de Jesus quando eu for mais velho, porque aí eu não tenho que fazer tanto de obra. Mas Jesus vai dizer que só uma obra é necessária. Ele disse para Maria, como lemos no começo do culto, que ela escolheu a boa parte, e somente aquela coisa foi suficiente. Em João 6,29, ele vai dizer que apenas uma coisa é necessária. João 6,29. Aquela multidão estava questionando a Jesus sobre que obras de Deus eles deveriam realizar para agradar a Deus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra que Deus quer é que você creia naquele que ele enviou. A obra de Deus é que você creia em Jesus, é que você honre o Filho. Então, se você crê que Jesus é Deus, sua vida vai ser transformada. Porque aí você não vai mais querer viver no pecado. O que Jesus falou? Olha, o que te faz pecar? Corta fora. E se você crê que Ele é Deus, agora você quer andar em obediência. E aí você vai aprender a primeira bem-aventurança, porque a gente sabe que a gente peca. Como a gente meditou na oração de Salomão, na oração do templo, o que ele disse? Não há homem que não peque. Mas todos aqueles que conhecem a Cristo não vivem mais na prática do pecado. Então a gente peca. Mas eu tenho certeza que todos aqui nascidos de Deus não estão planejando pecar. Não estão pensando amanhã em passar a perna em alguém. Não estão pensando em se embriagar. Não estão pensando em encontrar com uma pessoa para ter relações sem estar casado. Quem está aqui está planejando amanhã ler Bíblia, está orando: Deus, me dê entendimento do que eu vou ler amanhã. Deus, que amanhã eu gaste mais tempo orando. Deus, que amanhã eu seja luz no meu emprego. Deus, que amanhã eu seja paciente, benigno, que eu consiga amar o meu próximo e te amar. Esse é o desejo. Pode ser que a gente vai falhar, sim, mas esse é o nosso desejo. Diferente do incrédulo, do pagão, do gentil, que é o quê? Amanhã eu quero me dar bem. Amanhã eu quero comer bem. Amanhã eu quero ganhar mais dinheiro. Amanhã, se alguém me fizer isso no trânsito, não vou dar outra face nada. Ai de quem mexer comigo amanhã. Ninguém pisa em mim, não. Totalmente o contrário. Amanhã aquele meu chefe vai ver comigo. Amanhã eu vou falar aquilo com aquele meu colega de serviço. Amanhã eu vou encontrar com aquela moça. Amanhã eu vou beber até cair. Amanhã eu vou. Esse é o plano do ímpio. Agora o plano do crente é esse aqui, ó. Esse é o plano do crente, do convertido. Ele, Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O nosso plano é amanhã não viver para nós mesmos. A gente vai falhar, mas esse é o nosso plano. Mas a gente tem um advogado. Mas nem porque a gente tem um advogado que a gente vai viver relaxadamente. A gente não vai ser morno, a gente não vai ficar dormindo. Desperta tu que dormes, porque a gente crê em Jesus Cristo. E ninguém jamais falou como Jesus Cristo. Quer ouvir o que Jesus falou? Os evangelhos. Tem uma Bíblia que fica em vermelho, tudo que Jesus falou. Agora, quer uma notícia boa? De Gênesis a Apocalipse, é Jesus também. Ore. O Espírito Santo nos ilumina para compreender as coisas espirituais. Pela palavra somos limpos. Guarde a palavra de Deus no coração para não pecar contra Ele. Nas quintas-feiras, estamos estudando o Salmo 119. E tem uma pergunta bem ali no começo: como o jovem manterá puro o seu coração? Guardando a palavra. Guardando a palavra. Quem ama Jesus? Aquele que guarda a sua palavra. Porque ninguém jamais falou como ele falou. Creia. Creia. Ele é único, incomparável.
Pai, obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia, pelo teu perdão que nos alcançou. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos? Não tem para onde ir, Deus. Não queremos mais nada deste mundo, só queremos a Ti. Ó Deus, ser propício a nós pecadores. Como carecemos do Teu auxílio para andar em santidade, para completar a carreira. Ó Pai, coloca sempre pessoas, irmãos em nossos caminhos, para com a palavra ser instrumento do Senhor, para nos admoestar, corrigir, ensinar. E também, ó Pai, leva-nos a pregar para aqueles que estão sendo loucos de tentar ganhar neste pouco tempo e perder a vida eterna. Tenha compaixão de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a nos alegrar sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto oramos, vamos estar louvando a Deus com uma canção que diz que Ele é único e que diz que a gente não tem para onde ir.